E aí a gente já começamos, vamos gravar. Essa live é uma live diferente, pessoal, porque eu estou fazendo no Zoom. E a ideia é exatamente essa, que a gente possa ter um ambiente mais próximo para conversar. Eu fiz muitas lives no YouTube, mas eu sinto assim que fica faltando as carinhas, né? A gente se ver e interagir. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa conversa aqui no Zoom. Então, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa nossa conversa também vai para o YouTube depois, mas quem está aqui tem a vantagem da gente poder interagir e também conhecer os outros que estão aqui, né? A gente tem gente do Brasil inteiro, praticamente, participando. E imagino que a maioria seja mediadoras e mediadores ou interessados no tema. De qualquer maneira, a ideia foi iniciar um percurso de compartilhamento de experiências, conhecimentos voltados a esse tema. Perguntas na mediação, e depois a gente pode ampliar ele para perguntas em tantos outros contextos. Esse é um tema que eu gosto muito, venho pesquisando há algum tempo e trocando essas informações com tantas pessoas. Oi, João, bem-vindo. E a ideia é essa. Eu estou começando só esse percurso por aqui, e pensei em fazer, como o nosso grupo, o grupo que eu criei e vocês estão participando, então, de aulas ao vivo sobre perguntas na mediação, fazer um percurso semanal. Então, não à noite, mas sim logo no começo do dia. Hoje é o início, então a gente vai ter mais tempo, né? Uma hora e pouquinho. E quem quiser ficar, a gente vai ficando aqui trocando algumas informações. Mas a ideia é fazer. Me digam o que que vocês acham. Fazer bem cedo, um dos dias da semana, e eu pensei em começar na terça-feira. Então, todas as terças, 7 horas da manhã, de 7 às 7h30, uma conversa rápida sobre perguntas na mediação. E eu vou selecionando um tema a cada semana e a gente vai aprofundando, né? Tá bem, lembrando sempre que o curso de perguntas na mediação autoformativo, autoinstrucional, fica sempre à disposição para quem quiser se aprofundar depois, tá? Mas a ideia é que a gente compartilhar esses assuntos passo a passo, porque muita coisa vai acontecendo depois que a gente prepara um conteúdo. Vocês vão ver que eu selecionei, fiz um recorte de temas, mas muita coisa vai acontecendo ao longo das interações, né? Muitas dúvidas vão gerando outros conteúdos, muitas experiências também vão gerando outros percursos de aprofundamento. Então, começamos por aqui, né? A Ana vai me ajudando ali a receber as pessoas que estão chegando ao longo do nosso bate-papo aqui. Então, a ideia é que a gente gere aqui um espaço de compartilhamento desses conhecimentos, dessas experiências, desses conteúdos ligados a esse tópico. Ao longo do caminho, fiquem à vontade para vocês colocarem no chat comentários, perguntas, dúvidas. E eu vou, na medida que eu vou provocando vocês com alguns pontos aqui, eu vou olhando aqui no chat, a Ana também vai me ajudando e a gente vou respondendo aquilo que eu sei, né? O que eu não sei, eu vou dizer eu não sei. E quem quiser levantar a mão e ajudar, fiquem à vontade. Porque uma coisa é certa, quanto mais a gente pesquisa sobre algo, mais a gente sabe que a gente não sabe sobre aquilo. Então, como dizia nosso amigo Sócrates há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? A ideia é exatamente essa. Muito bem. Eu falei do nosso início, né, da nossa sequência de lives que vai acontecer a partir então dessa semana que vem, na terça-feira, às 7, nova live, e eu coloco no grupo para vocês tema. A gente vai se aprofundando a cada semana
E a ideia é que, semanalmente, na minha experiência com outros temas e com outros percursos que eu já fiz, é que semanalmente, logo no início da semana, quando a gente põe um tema, e aquele tema ou aquele conteúdo conversado, ele serve como uma espécie de atenção e consciência para aquela semana. Isso é interessante porque a gente conversa sobre um determinado tópico e fica com uma espécie de compromisso para observar aquele tópico ao longo dos dias da semana. Então, tanto dentro quanto fora das mediações, a gente tem a oportunidade para trabalhar aquele aspecto no nosso dia a dia. E isso vai funcionando porque, semana a semana, a gente vai ficando mais atento sobre aqueles pontos e usando, colocando na prática e testando e verificando se funciona, se não funciona. E aí vocês vão me dizendo também as experiências que vocês tiveram. Não sei se vocês concordam, mas isso tem funcionado bem em outros grupos, talvez funcione bem aqui também. Vamos fazer um teste. Muito bem, vamos lá? Vou compartilhar alguns slides com vocês para que a gente estruture esse nosso percurso juntos e ganhar o nosso tempo, porque no online parece que o tempo voa mais rápido, né? Quando a gente vê, já passou. Mas há também a vantagem de ter o online e gravado, é que a gente pode ver novamente, né? Ver um ponto ou outro que, por um motivo ou outro, acabou passando e a gente reforça. Começamos por aqui. Eu vou dizer para vocês, de algum modo, por que que eu organizei esse material. Deixa eu ver se aqui está tudo certinho. Tá. E a ideia é exatamente essa, por que que a gente está aqui, mas eu estou falando de mim, né? Por que que eu acabei organizando essa estrutura que a gente vai ver juntos em um método e por que que eu é, organizei como referência quatro fatores. Acho que o primeiro motivo foi para consumo próprio, né? À medida que eu fui iniciando meu percurso e trabalhando meu percurso na mediação, eu fui sentindo muita falta de ter uma referência concreta, efetiva, para fazer as perguntas na mediação. Tinha hora que eu me sentia perdido, não sabia direito qual pergunta fazer, ou se aquela pergunta naquele momento seria apropriada. Se eu estava avançando demais, se eu estava perdendo o timing de fazer uma pergunta naquele momento. Às vezes eu sentia que uma pergunta ali poderia funcionar e ficava um pouco receoso de fazer a pergunta naquele momento também. Não sei se isso também é a experiência de vocês, se vocês já sentiram esse tipo de necessidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, peraí, eu tenho que organizar essas informações, eu tenho que organizar esse meu modo de interagir. Então, um, um, um dos pontos fundamentais de necessidade foi esse. Será que está no momento certo? Será que esse é o momento de colocar essa pergunta? E se for, como é que eu coloco essa pergunta do melhor modo? Qual o tipo de pergunta que nesse momento poderia fazer mais sentido? É que eu poderia aproveitar. Uma coisa que eu sentia também, e o meu percurso inicial foi durante muitos anos dentro do judiciário, então a gente está falando aqui de mediação judicial. Eu imagino que talvez a grande maioria, se não todos ou todas aqui, também começaram seus percursos de mediação fazendo mediação judicial, com raras exceções, porque de algum modo começava por ali e o estágio supervisionado, basicamente casos para a gente ganhar musculatura, ganhar experiência dentro do judiciário. Muitos, alguns outros não, outros já começaram fora, né, extrajudicial. Mas no judiciário, quando a gente fala de mediação judicial, uma coisa que faz muita diferença, não sei como é que é a experiência de vocês, é o tempo, né? Não se tem tanto tempo assim.
E eu percebia que, para ganhar tempo, as minhas perguntas precisavam ter mais qualidade. E eu percebia também que quando eu acertava o timing, o momento certo, o tipo certo da pergunta, né, o tipo certo da pergunta, abria uma passagem de informação, abria uma passagem de reflexão, né, nos envolvidos ali, nas partes, os advogados, os mediando. E aquilo me ajudava muito a avançar, a compreender melhor as questões, as próprias pessoas se ouvirem quando estavam respondendo uma pergunta bem apropriada naquele momento. Gerava uma reflexão, gerava uma compreensão também melhor do outro lado. Então comecei a perceber que uma forma de... Deixa eu só abrir aqui para ver como é que estão os nossos participantes chegando. Eu percebia que a gente ganhava muito tempo e ganhava qualidade fazendo as perguntas. E eu percebia também que a minha necessidade se dava, me dei conta, do início até o final da mediação. O que eu mais fazia, talvez a intervenção que mais frequentemente o mediador, a mediadora fazia era perguntar. E eu fiquei muito feliz quando uma vez eu, lendo uma parte do livro da Tânia Almeida, Caixa de Ferramentas, né, em mediação, ela coloca também que as perguntas são as principais intervenções que os mediadores fazem em uma mediação. E aquilo para mim soou muito familiar, porque era a minha realidade também. Então, eu, com essas necessidades todas, eu fui organizando essas informações até o momento onde eu resolvi estruturar isso dentro de um método. Porque não só nas mediações, mas também na hora de fazer a formação de mediadores, né? Produzir conteúdo, dar as aulas, fazer os treinamentos para formar mediadores, esse era um tema que precisava estar bem estruturado também. Ou seja, serviu para mim e eu começava a perceber que servia para os outros também. Pessoas usando aquelas referências acabavam organizando melhor sua maneira de fazer perguntas na mediação. Eu sei que aqui a gente tem muitos instrutores aqui nesse momento da live, muitas pessoas que também não só fazem mediação, como também atuam como instrutores de mediação e atuam como supervisores de mediação. As perguntas servem para todos esses contextos. Quando a gente está mediando, quando a gente está formando outras pessoas, quando a gente está fazendo supervisões, ajuda muito a estruturar o modo como quem está em formação também pode utilizar essa intervenção, esse instrumento da melhor forma possível. Então, eu estruturei o método em 4 fatores, que são esses aqui. Né? Fator timing, que é o tempo, em que momento que uma pergunta pode ser mais adequada, como é que eu organizo isso na minha cabeça. O fator tipologia e estrutura, porque não é só o tipo da pergunta, tem o modo também como você estrutura para fazer a pergunta. Isso faz muita diferença. Então, eu vou ver alguns exemplos aqui, mas no curso tem vários exemplos que eu mostro. Se você fizer a pergunta desse modo, tem um impacto. Se você mexer na estrutura da pergunta, já tem um impacto mais apropriado e melhor até. Às vezes é uma pequena mexida, né? Uma substituição de uma palavra, um modo de colocar naquela pergunta a organização daquelas palavras já muda o enfoque, o impacto de quem recebe a pergunta. O fator pertinência, porque também uma das minhas necessidades, e eu via muito isso nas pessoas, as pessoas falavam, às vezes eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é a maneira como ela vai responder aquele, aquela, aquele questionamento que eu estou fazendo naquele momento. E o fator
que eu chamo de pulo do gato, que é metodologia negocial. E só a metodologia negocial já é um fator gigantesco aqui. E colocado nesse universo das perguntas, ela aí tem uma lógica diferente para olhar um mapa negocial e como que a partir do mapa negocial a gente pode organizar um universo de perguntas, né? Um universo desde da parte de diagnóstico do que está acontecendo, é importante, que é fundamental, até a parte de impulsionamento na geração de opções, até a parte de testar realidades, né? Testar percepções, as pessoas entenderem a partir dos próprios pontos de vista se é o momento ou não de interromper aquela mediação, de levantar, de ir embora ou continuar. Então, esses são os 4 fatores. Para mim, funcionou porque são poucos, né? 4, dá para contar numa mão, e dá para lembrar rápido. Não é como se a gente fosse, por exemplo, falar sobre a técnica de fazer perguntas na mediação, e se a gente tivesse que dizer para os outros, então leve em consideração 4 fatores, 4 aspectos fundamentais. O primeiro é o momento, o segundo é o tipo de pergunta que você vai fazer, a estrutura que você vai montar essa pergunta. O terceiro ponto, não precisa ser nessa sequência, assim, né, a gente vai ver que eles se combinam, é a pertinência, e o quarto ponto é como é que nós estamos organizados naquele mapa negocial, vamos dizer, né? Daquela negociação que nós estamos impulsionando como mediadores. Como é que a gente está estimulando o processo negocial para ele ser mais produtivo do que quando ele estava acontecendo só entre as partes. E por algum motivo ou outro, elas não conseguiram continuar, por isso elas estão precisando de um mediador, ou de uma mediadora, ou de uma mediação. Por isso que elas estão ali de forma geral. Então, quando a gente fala de timing, esse primeiro fator aqui, como é que eu organizei isso, né, na minha cabeça? E isso está mais, vamos dizer assim, verticalmente trabalhado no curso. Pensar nos 3 tempos, né? Presente, passado, futuro. O passado, melhor ainda, né? Um passado, presente, futuro. Você vai entender que tem muitas perguntas, principalmente no início de uma mediação. Eu estou tentando entender o que aconteceu com aquela história daquelas pessoas, né? O que originou a situação conflitiva, como é que era o relacionamento delas, né? E que tipo de relacionamento, em que tipo de contexto, ou seja, compreender o que aconteceu para entender como é que aquelas pessoas chegaram até ali. Então, tem muitas perguntas que são voltadas para esse momento da história, daquela situação conflitiva, da história daquelas pessoas. Quando a gente fala de presente, significa entender, ok, como é que nós estamos agora? Que ponto que nós estamos nesse momento? Isso tem muito a ver com o momento de preparação da agenda, como se a gente estivesse preparando, organizando as informações com aquelas perguntas para que as informações sobre a agenda comecem a surgir, aparecer. Que momento que a gente está agora fala muito sobre o que está impedindo aquelas pessoas de avançarem. Fala muito sobre o que elas querem resolver. Fala muito sobre os pontos controversos, né, os gargalos, os bloqueios, e ajuda a gente a ter uma compreensão melhor. E a partir daqui é que a gente começa a perceber que as perguntas sobre o futuro começam a fazer mais sentido. É como se as pessoas, quando estão numa situação conflitiva, na presença de uma terceira ou terceiras partes, para ajudá-las a caminharem em direção a um possível consenso, elas começam a se sentir mais à vontade para conversar sobre o futuro quando elas já conversaram um pouco sobre o passado, já externaram, né, o que está incomodando, onde estão os pontos né, que elas precisam dizer, colocar à mesa, né, inclusive para que o outro ouça e assim por diante.
e aí elas ficam mais preparadas para conversar sobre o futuro. Então eu percebia que lá atrás, quando eu comecei, às vezes eu começava fazendo perguntas mais voltadas para o presente e para o futuro, principalmente para o futuro, quer dizer, como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente organiza um acordo? Como é que... E as pessoas estavam resistentes, não queriam falar muito sobre o futuro, enquanto elas não tinham falado sobre o passado. Não sei se faz sentido isso para vocês também, no dia a dia de vocês, quando a gente vai fazer as nossas conversas, quando a gente vai resolver os nossos problemas, né, os nossos conflitos. Parece que a gente tem aquela necessidade, né, de que o outro nos ouça primeiro, entenda que foi a nossa visão, como é que nós estamos vendo o que aconteceu, o que importa para cada um de nós. E aí, quando isso acontece, parece que a gente abre uma estrada e acontece de um modo apropriado, parece que a gente abre uma estrada para conversar sobre o quê? Como é que a gente sai daqui, então? Como é que a gente resolve isso? Então, a visão prospectiva, né? Vamos falar da visão prospectiva da mediação, que é o foco principal de uma mediação, né? Olhar para o futuro. Ela só funciona bem se a gente conseguiu minimamente entender o passado, entender claramente onde nós estamos, e aí sim começar a conversar sobre para onde a gente vai. E tem muito do aspecto emocional aqui também. As pessoas, quando começam a falar sobre o passado, claro, de uma maneira organizada, uma maneira mais estruturada, que o mediador ajuda a acontecer, elas ficam mais propensas a falar sobre o futuro, como se elas desabafassem, e aí elas, né, ao falar sobre um pouco do que estava acontecendo e como é que estão as coisas hoje, o recipiente das pessoas esvazia para caber novas informações. Enquanto isso não acontece, parece que tem muita informação que não foi ainda trabalhada, então não cabe mais, né, informação para pensar sobre o futuro. Deixa eu acompanhar no chat para ver se como estamos caminhando aqui. Ok. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo. Primeira vez aqui. Viu que sumiu o som, mas voltou. Então, caminhamos juntos aqui. É, então, ainda dentro do fator tempo, uma síntese do que eu estava comentando agora com vocês, né? Perguntas com foco no futuro devem ser feitas depois que as partes conseguiram ouvir umas às outras, minimamente. Interesses começaram a ser minimamente identificados e não existe nenhuma outra informação que possa ser trazida para contextualizar a situação até aquele momento. Então é como se a gente estivesse falando, eu gosto dessa figura aqui, eu uso ela no curso. Imagina que nós vamos zarpar, nós vamos num barco com as pessoas que estão querendo resolver o conflito, e o mediador ele é o que conduz o barco. A direção para onde vai esse barco são as partes que vão definir, né, o destino. Mas quem conduz o barco é o mediador. Ele conhece aquela embarcação, ele conhece, né, os ventos, ou deveria, como tirar o barco, né, do cais e começar a navegar. Ele conhece como, né, fazer a leitura dos cenários ali, das ondas, um pouquinho dos ventos e ajudar aquelas pessoas a chegarem num lugar que importa para elas. Aqui eu não coloquei para vocês nos slides, mas no curso tem. Eu fui atrás, a gente falava de curiosidade no início, uma obra que a Sônia estava dizendo sobre a sua curiosidade ali, que estava lendo e tudo, né? E a curiosidade me levou a perguntar para mim mesmo, né, de onde tinha surgido a palavra perguntar, né? Qual era a origem, a etimologia da palavra perguntar. Não sei se vocês sabem ou já fizeram uma pesquisa nesse sentido. Talvez quem tenha feito o curso já ou começou a fazer o curso sabe.
Conhecem a origem da palavra perguntar? Algumas pessoas já me ouviram aqui falar sobre isso, né? Mas me chamou a atenção porque estou falando aqui das embarcações. E perguntar vem do latim, pega emprestado uma linguagem náutica, vem de percontare, né? Que é sondar a profundidade da água enquanto a embarcação passa. Sabe aquela valetona grande que tem, né? A gente vê em alguns filmes, assim, as pessoas estão navegando e tentando verificar a profundidade da água para ver onde que a embarcação pode passar com mais facilidade. E para ela não ficar presa, né, num banco de areia ou alguma coisa assim. Então, imagina que quando a gente está falando de timing, a gente está falando desse momento. É como se o começo de uma mediação, todas aquelas etapas iniciais, até o momento de montagem da agenda, de estruturação da agenda da conversa, da agenda da negociação, da agenda daquela situação conflitiva que vai ser agora estruturada para ser resolvida, fosse o momento onde a gente estivesse carregando o barco, preparando o barco para sair. Então a gente está verificando se tem motor, se tem salva-vida, se as velas estão ok, né? Se está tudo certo, se tem água, se o rádio está funcionando, né? Então a gente está organizando a embarcação. Quando a gente começa a fase da negociação, vamos dizer assim, dentro de uma mediação, onde a gente vai pegar questão por questão que está, né, elencada na agenda, nós estamos saindo do cais, como se a gente fosse agora olhar para o futuro, para onde a gente está indo. Então as perguntas começam a fazer mais sentido, com foco no futuro ali, porque a gente vai resolver as questões juntos agora. Então a gente vai precisar criar, a gente vai precisar trabalhar as opções, a gente vai precisar estimular soluções, ideias, formas, caminhos, possibilidades para resolver aquelas equações que são as questões que as pessoas trazem. Os seus interesses, as suas necessidades, os seus impedimentos, as suas preocupações, os seus limites, seus medos, seus desejos, tudo vai entrando nessa categoria que a gente chama de interesses. E as soluções devem levar em consideração esses aspectos todos, não só de um lado, mas também do outro, todas as partes que estão envolvidas ali. Então, é uma atividade complexa, que vai se tornando mais simples na medida em que a gente vai fazendo as perguntas. É como se a gente estivesse se preparando, em termos de timing, né, para a gente não sair correndo, entrar no barco e lá no meio, né, da viagem falar: puxa vida, quem trouxe o salva-vida? Quem trouxe a bússola? Quem trouxe né, a água? Esquecemos lá fora. Não, então é como se a gente organizasse, é um checklist, né? Antes, durante e agora o caminho para frente. Não sei se faz sentido para vocês. Quando a gente pensa em timing, eu organizo desse modo. Tempo. Claro que depois esse fator ele vai se combinando com os outros, mas como ponto de partida seria aqui. Essa visualização, ó. Se a gente simplificasse ao máximo, né, uma estrutura de caminho da mediação, é como se, olha, no início eu estou lá querendo aprender e descobrir, como mediador, né, claro. Mas também nesse processo eu estou ajudando as pessoas que estão ali a aprenderem e descobrirem um pouco mais sobre umas às outras, né? Então, entender o problema, entender o processo, entender as pessoas. As perguntas do agora vão me ampliar a compreensão, tanto do que passou quanto do modo como a gente está. E quando eu falo de resolver problemas, ó, a gente está começando a olhar para estimular as soluções a partir das informações obtidas. Aqui o barco já está fora do cais, já está navegando, que é para resolver o problema. Então, essa é uma forma, vamos dizer assim, da gente visualizar o timing das perguntas. Tudo bem até aqui? Se aparecerem as perguntas aqui, a Ana vai me avisando, tá? O outro fator que nós temos como mapa, né, além do timing, seria tipologia e estrutura. O que quer dizer isso? Olha,
eu preciso combinar tipologia e estrutura com etapas da mediação. Isso me ajuda a entender que tipo de pergunta pode ser mais apropriado em cada momento da mediação. E aí a gente começa a ter mais consistência no nosso pensamento. Se eu estou muito no início, as minhas perguntas são voltadas para compreender a situação. São perguntas que vão numa combinação de perguntas fechadas e abertas, por exemplo, mas uma proporção maior de perguntas abertas, para que as pessoas tragam muitas informações, comecem a ajudar a entender o contexto. Eu amplio essas informações iniciais a partir de perguntas também, mas eu só amplio se eu tive um ponto de partida. Então, tipos de perguntas que ajudam a ampliar, entender um pouco mais o contexto, a situação, as pessoas, e aí entra os seus relacionamentos, as suas histórias, né, dentro do tempo que nós temos, e também o contexto, o processo que eles utilizaram para tentar resolver aquilo que está motivando eles, né, a seguirem. Depois eu tenho um momento onde eu inicio perguntas para ajudar as pessoas a, com mais informações, elas possivelmente, não é que acontece, mas possivelmente a chance é muito maior delas mudarem a perspectiva. Sei vocês, mas assim, quando a gente está conversando no nosso dia a dia, e a gente está conversando com alguém para resolver uma situação conflitiva, e aquela pessoa está nos contando coisas que às vezes a gente não sabia, é naquele momento que a gente pode mudar a nossa perspectiva sobre o que aconteceu, sobre as intenções daquela pessoa, sobre os motivos dela ter feito ou não ter feito alguma coisa. Isso pode mudar a nossa maneira de enxergar. Aqui que entram os reenquadramentos. Então a gente estava enquadrando, e aqui que entram os reenquadramentos. As pessoas começam a visualizar de outros ângulos, outras perspectivas. Quantas vezes, né? Não sei você, mas quantas vezes eu, numa mediação, estimulando isso, a pessoa fala: Ah, agora eu entendi o motivo. Ah, agora eu entendi porque. Ah, agora eu entendi qual é o seu problema aqui, por que que você não me entregou aquele produto, por que que você deixou, né, de fazer tal coisa. E ali, mudando a perspectiva, a gente caminha para um lugar de mudança de comportamento. A mudança de comportamento é a parte final. Mas nós, no nosso dia a dia, como seres humanos, muitas vezes a gente está educado e habituado a querer que a pessoa mude de comportamento logo no início. Quando a gente fala para o outro: ah, você tem que parar de fazer isso, né? Ou você tem que fazer aquilo. E na mediação, a gente vai se reeducando. Na medida que a gente vai se reeducando, a gente começa a perceber também que não adianta eu fazer perguntas voltadas, tipos de perguntas voltadas à mudança de comportamento logo no início, porque isso é mais do meio para o final, né? Então é como se a gente olhasse para o timing e a gente visse, né, no início de uma mediação, a gente tem informações muito escassas. À medida que a gente vai, né, avançando na mediação, vai ampliando, vai fazendo esse movimento de abertura, e depois a gente percebe que a gente vai caminhando para um momento de fechamento, né, que é um momento de tomada de decisão, é um momento de ou de consenso ou de impasse. O que vai acontecer a partir daquele percurso, né? Então é um percurso que se abre e depois vai se fechando para uma tomada de decisão, vai se afunilando. E a gente percebe, ó, que tem vários tipos de perguntas ao longo desses momentos. Então, tipologia está vinculada à etapa. Isso é importante. Observem no dia a dia de vocês, quando vocês começam a ter mais claramente essa ideia de que, dependendo da etapa onde eu estou, determinados tipos de pergunta fazem mais sentido. Olha, perguntas com estimulação de opções, que são mais abertas nesse momento da negociação. Depois eu começo a ter perguntas de comparação, por exemplo, né? Foco e comparação.
Comparação porque agora a gente tem 3, 4 possíveis soluções e aí a gente começa a comparar. Qual dessas soluções faz mais sentido de acordo com o que vocês estão trazendo em termos de interesses e necessidades? Pode ser prazo, tempo, condição financeira, recursos, necessidades. Então, agora que eu tenho mais de uma opção na cabeça, né, como é que a gente pode comparar e verificar? Fechamento, perguntas de avaliação, por exemplo, estão mais no final. Avaliação pode ser o teste de realidade, né? Perguntas voltadas ao teste de realidade, porque aí sim eu estou usando um instrumento e uma técnica muito potente na mediação e ao mesmo tempo muito delicada, né? O teste de realidade ele tem um poder muito grande de chacoalhar as pessoas, de fazerem elas pensarem: será que o que eu estou conseguindo aqui dentro está mais interessante do que o que eu teria lá fora? Se eu levantar dessa mesa, eu vou ter que colocar isso na balança. E às vezes é ali que a pessoa se dá conta. Não, tem que fazer mais, colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de esforço e retornar. Vamos abrir um pouco mais as possibilidades, vamos, né, respirar, vamos marcar uma próxima sessão. A gente já entendeu agora onde está pegando, né, quais são os pontos que estão mais delicados aqui, mas não vamos tomar a decisão de interromper agora. Vamos tomar a decisão de pensar sobre no travesseiro, né? E semana que vem a gente volta a conversar. E é ali que as pessoas se dão conta, né? Vão conversar com outras pessoas e falam, realmente o que a gente está construindo lá dentro parece que está ficando mais interessante do que a gente dar continuidade no processo, ou abrir uma ação, ou, né, ir para um outro caminho. Tudo bem até aqui? Então, tipologia tem a ver com etapas, né? Etapas da mediação. E aí, quando a gente vai falar de tipologia, eu não estou trazendo só um percurso, né, muito de sobrevoo, é o que eu chamo os pais, né, de todas os tipos de perguntas, que são as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Dali que começa tudo. Todos os outros tipos de perguntas, eles se originam daqui, das perguntas fechadas e das perguntas abertas, principalmente das perguntas abertas. Aí tem né, uma infinidade aí de perguntas, de tipos de perguntas abertas que a gente pode fazer, mas tudo começa daqui. E é interessante que muitas vezes é nesse momento que as pessoas se dão conta das proporções que elas usam as perguntas fechadas e abertas na própria vida. E isso é interessante, porque quando a gente estuda perguntas na mediação, antes de mais nada, a gente está estudando perguntas no nosso dia a dia. Como é que nós estruturamos as nossas perguntas no dia a dia? E é ali que muitas vezes as pessoas se dão conta que elas fazem mais perguntas fechadas no dia a dia do que perguntas abertas. E as perguntas fechadas, em maior proporção do que as abertas, sinalizam, vamos dizer, uma tendência nossa a querer estar mais no controle, porque a resposta é sim ou não, né? Os tipos de resposta são sim ou não. Então, eu faço perguntas fechadas se eu estiver buscando uma resposta curta, do tipo sim ou não, ou direcionada. Por exemplo, eu pergunto para a Fernanda: Fernanda, foi feito algum tipo de aditivo nesse contrato? Então, de algum modo, a minha cabeça já está, né, buscando algo que eu já vislumbro. Eu já sei. Eu só preciso saber agora a intensidade, se sim, se não, e etc. Né? Fechando aquela informação. Eu já tenho uma resposta em mente, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, foi feita uma avaliação do imóvel por alguma imobiliária ou corretor? Uma pergunta fechada. Eu já tenho aqui uma ideia do que eu estou buscando e uma ideia da resposta. Uma pergunta importante, sem dúvida. Feita no momento certo, sem dúvida. Pode abrir uma série de outras informações.
Qual foi o valor médio do imóvel que o corretor informou? Também é uma pergunta fechada. E uma pergunta apropriada. Então, perguntas fechadas são boas? Sim. Dependendo do modo como a gente estrutura e do momento, elas podem não funcionar. E uma coisa que eu falo muito no curso lá é: observem como que nós, às vezes, não se dando conta, fazemos afirmações disfarçadas de perguntas. Afirmações disfarçadas de perguntas. Em casa, por exemplo, você vai deixar a geladeira aberta? É uma pergunta, só que é uma afirmação disfarçada de pergunta. Na mediação, às vezes aparece uma situação assim, mas você não acha que foi o modo de você se comunicar com ela que fez com que ela não te respondesse mais os e-mails? O que eu estou querendo fazer aqui, né? De algum modo, que a pessoa se dê conta de algo que eu acho que foi a causa. Eu acho que foi o motivo. Então, olha que interessante, as perguntas fechadas falam muito da gente. Se eu tenho proporções de perguntas mais fechadas no meu dia a dia do que abertas, eu posso fazer uma revisão mental e verificar, será que eu não estou querendo estar muito no controle? E isso, no momento da mediação, pode aparecer, pode, de algum modo, né, me prejudicar na minha atuação. Então, perguntas abertas vão num outro caminho. Ó. O propósito das perguntas abertas é incentivar respostas mais elaboradas, trazer mais informação, com um acréscimo de informações novas e mais amplas. A gente falava de ampliar as informações. E aqui eu não sei a resposta. E eu não estou preocupado assim, em saber. Eu estou curioso em saber. Diferente. Eu não sei. E aí eu vou num outro caminho. Né? Eu vou tentar explorar aquelas informações. O que fez você parar de responder os e-mails para o Roberto? O que fez? Eu não sei. Ela pode ter respondido e o Roberto não abriu. Ela pode ter respondido e não chegou, foi para o spam. Ela pode ter sentido que não valia mais a pena, porque toda vez que conversava parecia que não tinha nenhum tipo de resultado. Então ela desistiu. Sei. Ela que vai me dizer. O outro lado é que vai começar a me trazer. Então as perguntas abertas, né, a gente já quer ir na tipologia, as pessoas, não, eu quero a lista das perguntas, os tipos de perguntas para eu poder usar. Ok, vamos começar com as abertas e com as fechadas. Se a gente começa bem com as abertas e com as fechadas, depois a gente começa a ter mais clareza sobre como usar as outras perguntas. Eu nem vi aqui como é que estamos, se vocês estão fazendo perguntas ou não sobre o que a gente está falando aqui no chat agora Eu que estou fui ver. Por enquanto, acompanhando. não. É, tá bom. Então, esse é um ponto da estrutura das perguntas que a gente ressalta bastante. Ó. Como é que vocês chegaram ao valor médio do imóvel? Se eu quiser, né, se eu quiser fazer ela aberta ao invés de foi feito algum tipo de avaliação? Como é que vocês chegaram? De repente, eu estou partindo já do pressuposto que eles procuraram um corretor, mas pode não ter sido isso. Então, a pergunta aberta ela ajuda muito o mediador, a mediadora a explorar informações que não tinham aparecido ainda. Então, para a gente fechar essa parte da tipologia e estrutura, eu coloco dessa forma, que é como se a gente estivesse olhando para uma árvore genealógica e os pais, né, aqueles que originaram todas aquelas famílias todas, é, são as perguntas fechadas e abertas. É dali que tudo começa. É dali que tudo se origina. Depois tem, né, as variações e os tipos são quase que infinitos. E aqui uma dica, né, nessa live. A pergunta universal, que é como se fosse um canivete suíço. Né? Serve para um monte de necessidades. É essa perguntinha aqui, ó. Pode me falar mais sobre? Então,
Testem, quem não usa, testem em usar bastante essa pergunta universal, que ela serve para um momento onde a gente precisa de um coringa, uma pergunta coringa, por exemplo, né? Ela ajuda a abrir a mente, ó. As pessoas vão falar daquilo que mais importa para elas, ou o foco que elas têm. Você está deixando em aberto. Pode me falar mais sobre? Aí você traz a questão, ó. Tópico escolhido e a pergunta universal. Eu ouvi você dizer que tem muita dificuldade em conseguir falar com a imobiliária. Pode me falar mais sobre isso? Olha que interessante. As perguntas não são só perguntas. Você pode fazer um preâmbulo e colocar uma pergunta, né? Você ajuda, contextualiza e coloca uma pergunta. Você resume, né, aquilo que a pessoa está dizendo, ou faz um parafraseamento e depois coloca a pergunta universal. Isso é uma forma da gente treinar perguntas abertas também, né? Deixar em aberto. Então, o que está acontecendo é que realmente eu ligo lá e ninguém responde, eu deixei 3 recados, eu mandei 2 e-mails. Opa, já está começando a ajudar o mediador a entender que tem uma situação de comunicação que a gente precisa investigar um pouco mais. Joana, mais cedo você disse que o comportamento do Alberto em relação às crianças tem te incomodado bastante. Pode me falar mais sobre isso? Uma maneira de estimular. O que está pegando? O que no comportamento do Alberto está incomodando o Joana? Onde estão os pontos que estão originando, né, aquelas situações, aqueles comportamentos todos? A Ana fez uma pergunta no chat. Essa pergunta universal é melhor ser feita em sessão conjunta ou no cálculo? Depende do assunto e do que você quer explorar, Ana. Se for algo que você percebe, por exemplo, que colocando numa sessão conjunta pode gerar algum constrangimento do outro lado, ou alguma reação naquele momento inapropriada com aquela pergunta, com aquela resposta possível que pode vir, vamos para o cálculos. Como o cálculos tem várias finalidades, vamos dizer, reuniões individuais, servem para tem várias finalidades. Pode ser que eu esteja querendo trabalhar a comunicação que está meio truncada e improdutiva na sessão conjunta. Pode ser que eu esteja usando cálculos para avaliar, junto com aquela pessoa, uma opção que foi colocada na mesa. E sem a presença do outro, menos pressão e a pessoa poder dizer o que ela está achando sobre a proposta que foi feita. Pode ser que no cálculo eu esteja querendo, ao contrário, explorar opções, né? No momento de explorar opções, eu estou vendo que, naquele momento, as pessoas ficam mais à vontade respondendo na sessão individual. Pode ser que eu esteja, Ana, querendo fazer um teste de realidade usando essa pergunta universal. E o teste de realidade, ele é aconselhável que ele seja feito, né, prioritariamente nas sessões individuais. Então, como ela é universal, serve para todos os momentos. Você é que vai decidir na tua necessidade que momento que você pode usá-la, se na sessão individual ou nas duas, né, nas sessões conjuntas e também nas sessões individuais. Não sei se ajudou, Ana. E aqui nós temos o Eduardo Eduardo. de Viçosa. Acha interessante parafrasearmos a pessoa antes de colocarmos a pergunta, algo como você me disse que foi exatamente o que está na tela. É uma forma. Você pode fazer a pergunta diretamente, aí você pode usar uma pergunta aberta, começando com o que, são os abridores de perguntas, né, que a gente chama. O que, qual, como, em que, todas essas é, é, formas de estruturar a pergunta com essas interligações iniciais, ou começando por aqui, deixa a pergunta aberta. Em qual,
qual foi o motivo, né? Qual a razão para, como você, né? O que fez você, o que causou, o que na sua forma de ver está bloqueando essa solução, o que você acha que pode estar gerando nele essa percepção de que você não quer e ele veja a sua filha, a filha de você. Então depende, Eduardo. Você pode, isso é uma forma de usar. A gente está vendo que existe uma flexibilidade na técnica muito grande. E exatamente a flexibilidade da técnica, quanto mais a gente estuda sobre isso, quanto mais a gente pratica, a gente vai vendo que o nosso repertório vai ficando muito à disposição. E aí você começa a ter aquela. Aí que entra, porque quando eu falo de. O nome do curso é A Técnica e a Arte. E antes o curso chamava A Arte e a Técnica. Interessante, né? E foi uma escolha minha de percepções, porque eu comecei a perceber o seguinte: a arte começa a ser mais fácil de ser, vamos dizer assim, exercida na medida em que a gente trabalha muito a técnica. Interessante, né? As pessoas falam muito a arte de fazer perguntas, a arte de fazer. Ok. Mas a arte, para você ter a verdadeira arte, vamos dizer assim, né? Que vem da sensibilidade, que vem daquele momento que você está interagindo, vem da técnica apurada. Você pega um, sei lá, um músico que treina, né, se esforça, que ensaia. Ele ensaia tanto que depois flui a arte. Ele não precisa ficar retomando, lembrando a partitura, puxando aquele momento, aquela nota, aquele arranjo. Já vem, mas já vem porque ele trabalhou como um ator também, está no palco, né, lembrando do roteiro. Aquilo já flui e flui de um modo vamos dizer assim, tão bem trabalhado que aí depois ele começa a colocar naturalidade na hora de fazer. Ele tem mais tempo para ele poder usar a sensibilidade dele. Não sei se vocês concordam, como é que vocês veem isso. Isso é a minha maneira de ver. Então, Eduardo, quanto mais a gente trabalha técnica, mais a gente tem repertório e mais a gente pode depois escolher o momento. E escolher o quê? E o modo de fazer. O que eu chamo lá no curso de dos três As, né? O aqui, o agora e o assim. É o, né? O aqui, o agora e o modo, o assim. Lembrar aqui, nesse momento, né? Timing, o lugar, né? Ou seja, momento da mediação, o agora, nesse momento, e o assim, o modo. Então, tipologia tem a ver com isso também. É a maneira de colocar o momento de fazer a pergunta e o modo de fazer a pergunta, para ela ter efeito, efetivamente. Aqui um outro modo, Eduardo. Jorge, pode me ajudar a entender o que você quer dizer com é impossível compreender aquela planilha? Olha que interessante. Aqui eu já estava anotando, né? Então eu estava fazendo anotações, eu estava atento ao que o outro estava me trazendo. E a pergunta aqui, por exemplo, ó, ela está funcionando como um motor da escutativa. É a parte ativa da escuta, onde eu estou prestando atenção, parte passiva. Estou muito ligado. E aí, quando a pessoa faz um ciclo de raciocínio, ou traz um ciclo, fecha um pequeno ciclo de ideia, eu posso interrompê-la elegantemente e digo: João, antes de você continuar, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está me trazendo até aqui. Coloco o ponto, o João fala: bom, o Marcelo está me acompanhando, tá, né? Sintetizando aquilo que eu estou colocando como uma preocupação, ou como uma forma de ver algo, ou o que eu relatei. E em seguida eu coloco uma pergunta. Quando eu faço essa confirmação e em seguida eu coloco uma pergunta, eu estou impulsionando a escuta para ela virar ativa. Por isso que ela se ativa naquele momento. E quando eu coloco uma pergunta, o João me fala: então, Marcelo, a planilha vem com umas letras muito miudinhas, muitas linhas, e não vem destacando o que é o resultado final daquela operação.
Então eu fico, às vezes, horas para tentar entender a planilha e não consigo. A sensação que eu tenho é que é, é, a Vanessa faz de propósito. Olha só que interessante. Daqui a pouco a Vanessa pode falar: peraí, mas eu não sabia que você não estava conseguindo entender. Se for por causa disso, eu posso fazer uma linha, né? Uma cor diferente, só para você bater o olho e falar assim: esse é o resultado da operação e aqui a gente precisa trabalhar em cima dele. Porque, de algum modo, a Vanessa também está incomodada porque o João leva 3 dias para responder para ela, quando ela manda a planilha, e ela fica lá com os prazos dela todo esticados porque o João não responde e o João não está entendendo. E a Vanessa precisa da informação. E o João precisa entender para responder rápido. Então, essas informações vão ajudando. Quando o João me responde isso, a Vanessa também tem chance de entender melhor aquele contexto. E eu posso, né? Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando você diz que é impossível compreender a planilha, nós estamos falando de formato, nós estamos falando de o modo como ela é estruturada. As informações estão ali. Talvez a gente precise conversar sobre como que essas informações podem ser, né, trabalhadas para que, quando elas sejam encaminhadas para você, o foco esteja no aspecto que você precisa analisar e responder para a Vanessa. Não sei se é isso que pode estar acontecendo. E aí vou estimulando. Não sei se ficou mais claro, Eduardo. E aí vamos para o terceiro fator. É claro que cada fator desse tem, né, um universo de informações que a gente pode aprofundar. O fator pertinência, ele tem a ver com os 3 Ps, né? Os famosos 3 Ps do John Paul Lederach, né? O problema, pessoas, processo. Então, somado a isso, a gente pode trabalhar o contexto da situação. Então, são perguntas que me ajudam a entender melhor o contexto, me ajudam a entender melhor as pessoas. Quem são essas pessoas que estão aqui? Qual é a relação entre elas? Qual é a história, né, do relacionamento, minimamente, que eu posso entrar em contato para entender, né? É um relacionamento mais longo, em um determinado momento acontece algo significativo e aquilo gera a situação conflitiva? Não, é uma situação onde as pessoas estão se conhecendo agora, uma relação de consumo que aconteceu e depois gerou um problema. São sócios de mais de 20 anos. Não, são sócios de uma startup e eles começaram a conversar 6 meses atrás e aí começou a dar um problema. Que contexto é esse? Então tem a ver com o diagnóstico, tem a ver com o diagnóstico. Ele tem a parte inicial, mas ele tem também a parte que vai continuando ao longo, porque outras informações vão aparecendo, vão me ajudando a ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Então são perguntas voltadas, de novo, olhando para a estrutura da mediação, né, de forma geral. E essa estrutura, gente, ela é meramente didática aqui e sugestiva, né? Não tem fechamento aqui. Ela é uma forma da gente ver uma mediação, por exemplo, né? No seu percurso. Então, imagina que a gente está ali, ó, no início, muito, querendo saber bastante sobre as pessoas, né? Quem são essas pessoas? Depois, entender um pouco mais sobre o problema, está trazendo essas pessoas para a mediação, por exemplo. E o problema nem sempre é claro, principalmente para o mediador, né? Ele precisa entender, como um médico que vai fazer uma anamnese e precisa entender. O que está acontecendo, Thaís? Estamos falando que está com dor de cabeça, agora vamos conversar. Como é que são essas dores de cabeça? Em que momento do dia que elas aparecem? É o dia todo ou é um momento específico? Há quanto tempo isso acontece? Ou seja, a gente está explorando essas informações. Entender bem o problema também ajudar as partes a entender se as partes estão falando da mesma coisa. Normalmente não é, né? Às vezes um está olhando de um ângulo e entende que o problema é X. O outro olha do outro ângulo para a mesma situação e fala que o problema é Y. A gente precisa deixar todo mundo na mesma página, né? Temos uma situação para resolver. Qual é essa situação? Até porque
Entender o problema é meio caminho andado, né, para a solução. Como é que a gente vai começar a pensar, né, em possibilidades de resolver se a gente não entendeu efetivamente o problema? Então, o problema é ao outro lado da moeda da solução, vamos dizer assim. E o processo tem a ver com o que as pessoas fizeram ou tentaram já para resolver a situação conflitiva. Se já tentaram, e se tentaram, o que elas fizeram? E o que não funcionou? O que não deu certo? Não, sim, a gente fez uma reunião, e aí na reunião a gente colocou ali as nossas preocupações, e num dado momento ele não aceitava mais que eu falasse, né, sobre aquele ponto, e aquele ponto era para mim o mais importante. E aí, a partir daquela reunião, a gente não conseguiu mais resolver essa situação. Opa. O processo foi, tentaram conversar diretamente um com o outro. Num dado momento, não conseguiram mais fazer com que as compreensões acontecessem de um modo satisfatório e a tomada de decisão ficou prejudicada. Isso vai me ajudando a entender. Ou eu mandei um e-mail, ele não me respondeu, eu liguei 3 vezes, ele também não devolveu as ligações, eu mandei meu advogado fazer uma notificação. Aí meu advogado notificou ele, aí ele me mandou uma mensagem bastante mal educada e eu entrei com o processo. O processo, tentaram resolver de que maneira, né? Ou não, tentaram avançar bastante, a comunicação está funcionando, é que eles não estão conseguindo achar um meio termo ali, um caminho para convergir. Cada caso traz a sua peculiaridade, né? Como cada pessoa. O médico não pode partir do ponto de vista, né, de que ele estudou aquelas tipologias de doença, de casos, de situações, e cada pessoa que ele chega, ele só. Cada ser humano tem ali as suas particularidades. E, claro, muito do que acontece desse tipo de pergunta aqui vem na premediação. Muitas vezes, quando é possível. Às vezes é ali na pré-mediação que a gente consegue desenvolver bastante desse contexto, entender bastante dessas situações para começar estabelecendo uma estratégia de trabalho, sempre que for possível, né? E para fechar, metodologia negocial. E eu comentei com vocês no início que é o pulo do gato. Então aqui, especificamente, vai exigir que quem está estudando, e aí trabalho muito isso no curso, quem está estudando esse aspecto precisa fazer também uma análise sobre em que medida que também aprofundou os seus estudos em negociação, porque ajuda bastante nesse momento desse mapa. Ó, esse aqui é um mapa onde ele pode me gerar uma série de possíveis perguntas para cada elemento da negociação que está exposto aqui. E aqui é uma espécie de síntese dos elementos do método Harvard de negociação, né? Um método baseado em interesse. Nós temos os 7 elementos aqui expostos que me ajudam, quando eu olho para cá, me ajuda a entender que tipo de pergunta e em que momento que eu posso trabalhar isso, levando em consideração a pertinência, levando em consideração o time e o tipo de pergunta relacionado com os elementos. Por exemplo, quando eu estou falando de comunicação e relacionamento, eu estou falando de relacionamento pessoas aqui, é muito no início também e ao longo do caminho. Quando eu consigo estruturar melhor esse percurso, né, esses pilares para conversar sobre os interesses, as opções, os critérios objetivos, eu já dei um passo muito interessante na mediação. Agora as pessoas minimamente estão posicionadas para começar a conversar sobre como resolver as suas situações a partir dos seus interesses. Então, quando eu vou falar de
compromisso, eu tenho uma série de perguntas que eu vou fazer aqui para o compromisso se tornar algo, né, realista, suficiente, operativo, mas isso é mais pro final da nossa, do nosso percurso. Quando eu estou falando do elemento alternativo, eu tenho uma série de perguntas que eu posso fazer para fazer o teste de realidade. A alternativa é fora da mesa de negociação. O teste de realidade faz isso, ele pega opções que estão sendo trabalhadas de um lado da balança, alternativa do outro lado da balança. Agora a gente vai trabalhar essas possibilidades aqui. O que está funcionando aqui dentro? Está ficando mais interessante do que sair da negociação, ou em que momento que sair da negociação pode ser mais vantajoso. Aqui, ó, quando a gente fala de 7 elementos desse mapa, o pano de fundo desse mapa, ó, a Tânia aqui teve que sair mais cedo. E a Tânia é uma das que já fez o curso, né? Estava reforçando aqui os aspectos que a gente estava vendo juntos aqui. Quando a gente está falando daquele mapa dos 7 elementos, o pano de fundo são os princípios, né? Que também geram possibilidade da gente fazer perguntas, ó, pessoas, interesses, opções e critérios. Só em critérios tem uma infinidade, várias possibilidades de perguntas sobre critérios objetivos que ajudam muito as partes a saírem da armadilha das vontades. Então, quando, por exemplo, eu pego um dos elementos aqui e começo a trabalhar perguntas em cima, aqui no curso eu faço um movimento que é para o mediador e a mediadora fazer a primeira pergunta para ela, para si mesmo, para depois você fazer a pergunta para o outro. Porque é interessante que tem perguntas que a gente fazendo para a gente mesmo ajuda a gente a entender qual é o momento, qual o tipo de pergunta que pode ser feito para o outro. Ó. Por exemplo, quais os principais problemas que as partes desejam resolver? Qual seria a ordem de importância desses problemas? Quais problemas são comuns aos dois lados e quais podem ser unilaterais? As partes possuem poder de decisão para resolver esses problemas? São todas perguntas que eu posso fazer para mim e depois verificar com as partes. Ó. Quais parecem ser os interesses das partes em ordem de importância? O que mais importa para cada lado? Para que estão fazendo os pedidos? Que eu estou querendo entender, né? Os interesses e as posições. Pedidos, posições. Para que os interesses? Em que medida cada parte compreende os interesses de cada lado? Interessante, né? Porque em algumas mediações eu mando um questionário antes para as partes. Eu vou fazendo pergunta antes deles começarem a se encontrar. E questionários estruturados, simples, perguntas simples que me ajudam a entender como é que cada lado está vendo. E uma das perguntas é: o que você acha que são os principais interesses do outro lado? Isso me permite entender, muitas vezes, como é que cada um está se vendo. Teve uma situação onde tinha um empreiteiro que construía casas e, do outro lado, um cliente que contratou o serviço desse empreiteiro para fazer a casa dele. E ele estava com uma situação conflitiva, depois da casa pronta. E, nesse questionário que eu mandei, o que o cliente respondeu em relação aos interesses? Quais, o que você acha que são os interesses, né, principais do outro lado? E ele respondeu assim: o interesse dele é me prejudicar. Essa é uma resposta que me ajuda a entender como é que cada um está começando a se ver ali, como é que eles estão se vendo. Outros são muito objetivos. Não, eu acho que ele está com interesse que é legítimo, ele precisa disso, disso, daquilo. O ponto é que isso vai me atrapalhar, né? Isso está me prejudicando também, e assim por diante. A gente tem que achar uma outra solução. Então depende de entender o nível de percepção também ajuda. O que cada lado pensa dos interesses um do outro, isso que a gente estava conversando. Então, quando a gente fala de fatores, esses são os 4 fatores explicados assim de uma maneira muito, muito, muito sintetizada e muito, né, objetiva, mas que ajudam bastante, que podem ajudar bastante a, a maneira como a gente
reorganiza, eu diria, porque organizar a gente já tem, né? Todos aqui já têm um bom percurso, enfim, já fazem. Então, às vezes ajuda num pontinho, já fazia isso, agora ajusta ali, ou reorganiza daqui, e assim por diante. Thaís, achei interessante esses questionários, são as mesmas perguntas, tem uma boa parte delas ali, Thaís. E aí tem outras, claro, eu vou pegando, eu seleciono, é, principalmente o que a gente chama, aqui, ó, deixa eu colocar essa imagem, porque ela é interessante sobre esse aspecto. Ó. Deixa eu ver se quem está com o microfone aberto ali. Aqui, Thaís, ó, tá vendo? Aqui, quando a gente fala, ó, interesses, opções e legitimidade, e esse círculo que está aqui, ele sinaliza o círculo de geração de valor das negociações. Né? E que a gente deveria ficar aí 80% do nosso tempo das negociações. Ou, como mediadores, ajudar as pessoas a entrarem nesse círculo de geração de valor e ficar o maior tempo possível ali, explorando interesses, opções, critérios objetivos que lastreiam a tomada de decisão. Então, boa parte desse conjunto de perguntas que é feito, eu faço utilizando esses três elementos principais aqui, ó, do centro. E dependendo depois, ao longo de uma mediação, por exemplo, uma pergunta que eu gosto de fazer muito, e às vezes, aproveitando a pergunta do Eduardo, por exemplo, numa sessão individual, o que significa acordo fechado para você? Isso me dá uma ideia da ideia que ele tem do que quer dizer fechei um acordo, resolvi a situação. Olha que interessante, a gente inverte o processo. Se vocês fizerem isso nas negociações de vocês, no momento de se preparar, vocês vão perceber como isso ajuda. O que significa contrato fechado? Contrato assinado. Marcelo, significa que o prazo está lá bem estabelecido, significa que a proporção, né, das cotas estão claras e a proporção que para mim funciona é 60%, significa que tá claro ali né, o que vai acontecer se as partes não cumprirem o que estão prometendo, ou seja, ajuda as pessoas a reorganizarem o objetivo delas, o que elas precisam alcançar ali dentro. Então, caminha para um mapa que vai me ajudando a fazer as perguntas no momento correto, né? Então, aqui alguns exemplos. E para cada Tem elemento duas. desse tem exemplos no curso. Fernanda perguntando, né, se eu encaminho também para advogados e clientes, sim. Né, é importante que eles respondam juntos. Em determinados casos eu faço isso. Marcelo, as perguntas podem mudar de caso para caso de acordo com o nosso ponto de vista? Sem dúvida. A ideia é essa. Aniele, é como se fosse... Lembra que a gente estava falando da embarcação? É o vento. Né? O vento, a gente não controla o vento. A gente controla a vela. O vento mudou, você tem que mudar a vela e mexer no leme. Mudou de novo, muda a vela. O que você pode fazer, quando vai pegando experiência, né, nessa analogia que a gente está fazendo aqui, você começa a perceber os sinais que vão fazer o vento mudar. Você vê nuvens, você vê como é que está ouriçada a água, você começa a perceber, o vento está rondando, vai mudar, você já se prepara. Mas mudou o vento, muda sim, mudou o contexto, mudou a situação, novas informações aparecem, você vai fazendo outras perguntas. O que seria um bom resultado para você? Você acha uma boa pergunta de percepção para o início? Eu acho que logo no início depende muito Fernanda, do nível de rapport que você estabeleceu de confiança com as partes. E se essa pergunta pode ser feita, por exemplo, numa sessão conjunta. Se tiver numa sessão privada, sim, pode ser uma boa pergunta, dependendo do contexto. Né?
levando em consideração que normalmente, Fernanda, que a gente vê, né, as pessoas estão em conflito, elas estão pensando muito no umbigo delas, né? Tá cada um olhando para o próprio umbigo. Então, a resposta para essa pergunta pode ser: o bom resultado seria que ele pagasse essa dívida e a gente seguisse em frente. Ele vai dizer a expectativa que ele tem. E aí pode ser que essa pergunta crie uma ancoragem ali não tão é, desejada. Pode funcionar também. Eu faria essa pergunta um pouco mais do meio para o final, por exemplo, né? Entendendo melhor os interesses deles primeiro e assim por diante. E aqui fica o convite para quem não conhece, conhecer, né? E para quem muitos me pediram exatamente esse tipo de live para informar, para a pessoa entender melhor o que, que é o curso, como é que ele funciona, enfim, qual que é a base dele, como é que é a estrutura do curso para as pessoas poderem ficar mais à vontade na hora de decidir. E eu estou colocando para vocês no chat as informações sobre. Errei aqui o lugar. Engraçado, por que que não foi para todo mundo? Eu mandei para a Ana ver se você consegue colocar no chat para todo mundo. Eu não sei por que que não foi. Estou colocando aqui as informações sobre o curso. Apareceu aqui no Apareceu para chat. todo mundo? Ah, não, para Não, todo mundo. apareceu só para você. Agora eu acho que vai. Foi. São as informações, principalmente para que quem vai participar das lives e quem está participando das lives tem aqui um cupom diferente, que dá 50% de desconto nesse curso. Tá? E tem duas formas também de contratar o curso, tanto a parte de por cartão, em parcelas, sem juros, ou com valor bem mais significativo quando ele é direto, por exemplo. Então ficam as informações que ajudam a entender e tomar a decisão para quem não fez e quiser entender um pouco mais. O curso ele fica 2 anos, né, disponíveis. Pode fazer todo o percurso, tem um certificado ao final e pode ficar sempre que você quiser consultar. Queria aquela informação novamente, ver aquele slide novamente ou baixar os slides, pode também, para usar em cursos ou como material de estudo também. Pode baixar os e-books também, que são e-books exclusivos para você sintetizar essas informações. Enfim, é um passo que pode ser dado para colocar no percurso de lifelong learning, né, de formação e mediação. E eu organizei exatamente desse modo, né, que as pessoas possam acessar sempre que elas quiserem. Muito bem, ó, eu falo bastante, vocês viram aí, fui falando, na hora que eu ouvi, já são 8h20, não quero tomar muito tempo de vocês, eu tinha planejado 90 minutos para essa primeira live, né? As outras serão bem mais curtas, de 30 minutos, e fico à disposição nesses 9 minutos finais para responder qualquer pergunta que eu souber responder, ou tirar qualquer dúvida, ou qualquer aspecto que vocês queiram trazer. Falei muito, fecha a boca, vou tomar água, deixo vocês aqui, se quiserem trazer agora sim, podem abrir o microfone ou colocar aqui no chat, ó. Patu Arnaud colocou aqui. Obrigado também você. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Tem pessoas que já fizeram, estão vendo aqui o que eu já falei antes, mas às vezes tem coisa nova também. De algum modo também
eram nos cursos que a gente fazia ou faz ainda hoje, e sempre aparecia como uma necessidade de formação, né, dos mediadores. Acho que não se fala muito sobre isso de uma maneira um pouco mais profunda nos cursos, né? Muito bem. E quem estiver assistindo depois também pode, vai estar na descrição lá do vídeo, pode usar essas informações. Ah, esqueci de comentar com vocês. Quem está aqui na live e fizer a opção por, né, adquirir o curso, porque tem aquela parte, o último fator que eu conversei com vocês, que é a metodologia negocial, e às vezes tem pessoas que querem se aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Quem fizer o contrato hoje tem como bônus uma coleção que eu fiz inteira, tem quase 20 horas de conteúdo sobre ferramentas de negociação aplicadas à mediação. E aí tem como se aprofundar, vai junto no pacote, tem como se aprofundar nesse aspecto do fator metodologia negocial. A Joana pergunta até quando vai o desconto. Joana, esse está programado até o dia 10 de junho, agora, tá? E para hoje, especificamente hoje, aí tem o bônus, que é o curso de ferramentas de negociação aplicados a processos de mediação. Tem uma outra pergunta. O pagamento com Pix total é 197. Isso, exatamente. Zé, também adorei a tua presença aqui e você que é um Marcelo, exímio expert também nos sete elementos e vem, né, desvendando Harvard aí junto com a Anne Isolde e companhia lá. É um caminho legal, cara, para fazer essas pontes ali. Surgem, dá para assim, fazer um repertório de perguntas gigante, só usando os sete elementos. Super. E ajuda também a compartimentar as perguntas certas para os momentos certos, da mediação. Esse olhar é extremamente interessante. E acho que tem muita informação, acho que naquele livro do Maquiavel, além de Maquiavel, que também ele faz essas conexões Uhum, uhum. com as perguntas e os sete elementos. É muito legal. Show. Você sempre dando show. Um prazer te ouvir. Isso a gente compartilhando aqui, a gente se inspira, né? A gente vai se inspirando. Bom é É, assim, né? A gente ter amigos, né? E companheiros de jornada aqui para a gente se inspirar juntos aqui, né? Essas trocas é. são valiosas. Muito, muito bacana. Um beijo para vocês. Boa noite. Valeu. Obrigado, Zé. Outro para você. Até. Tchau. Tem perguntas aqui? Marcelo, também Luana, obrigado. boa noite aí Bom, para prazer estar você. com você Um aqui. abração. A gente sempre aprende muito. Qualquer livezinha a gente aprende muito. Obrigado aí. Bom, Um bom que abraço. foi útil. Um abraço grande. Um abraço para Ana. A Ana está É, passeando. Prorrogou lá a missão dela lá em Nova York. fez bem, fez bem. Tá certo, então. Um abraço, Tá bom, Marcelo. um outro grande para você, outro para ela. A Tá Ana, bom, a Ana já saiu? A Ana bem. já saiu? Não, né? A Ana saiu, teve que ir Ah, lá ajudar para o Gaelzinho. tá, então tá bom. Valeu, então. Tá? Um Obrigado, viu? abraço. Tchau. Até lá. É. Bom, minutos finais, temos 3 minutos. Se tiver alguma pergunta, algum ponto, avise. oi Marcelo, boa noite, Oi, Vanessa. Vanessa. Eu fiz uma pergunta, mas eu acho que não chegou a teu conhecimento aí. Você conseguiu ver? Como o mediador pode aprimorar essa percepção? Uhum. Qual percepção você fala Eu especificamente? tá, eu estava me referindo àquela percepção da última parte que você comentou sobre a questão ali
do círculo dos interesses, das opções, vinculando a pergunta que foi feita A anterior. geração de valor, o ciclo de geração de valor, Exatamente, como que ele exatamente. pode? Estudando mais a fundo a metodologia da negociação baseada em interesses, que é a metodologia de Harvard. Certo. Vendo bem aqueles elementos, você começa a entender como que aquele círculo de geração de valor funciona. Então, ele aumenta a percepção dele fazendo esse percurso de mergulhar no entendimento da metodologia, no entendimento de cada elemento daquele, como ele é aplicado nas negociações. Começa com você. Depois você começa a visualizar também nas mediações. É um dos Certo. pontos fundamentais, principais. Eu fiz um É porque workshop esse final de semana só sobre isso. A gente trabalhava só círculo de geração de valor para agilizar as nossas negociações. porque sei que cada caso é um caso, né? Então a gente não vai assim ter um caso pronto, né? Para assim, a gente não vai ter aquela percepção, aquela fórmula de bolo para cada caso, né? Então a gente vai descobrindo isso conforme o que vai trazendo à mesa, o que que as partes estão ali sentindo, enfim. Então é nesse Então, sentido que foi muito bom você ter colocado isso, porque quando a gente fala de metodologia de negociação, ela é uma metodologia que serve para todo tipo de contexto e todo tipo de situação. A metodologia é a mesma, a situação muda. Então, qual é a vantagem? Você coloca no teu repertório uma metodologia que te permite fazer leitura de qualquer negociação, independentemente do contexto. Por exemplo, pode ser desde um contexto de um conflito entre nações até um contexto de conflito entre vizinhos. Os elementos são os mesmos. Todas as negociações têm pessoas que têm interesses que não podem ser atendidos sozinhos. Todas as negociações presumem que você vai colocar algumas opções sobre a mesa para tentar resolver aquela situação. Todas as negociações têm critérios de legitimidade que podem ser utilizados para a tomada de decisão. Toda negociação tem um possível compromisso que pode ser alcançado, ou você tem que parar a negociação e ir para a sua alternativa. Toda negociação, praticamente é assim. E toda negociação tem comunicação entre as pessoas, senão não acontece, e toda negociação tem um relacionamento que precisa ser trabalhado, sustentado, para que a conversa sobre os interesses, opções e critérios aconteça, chegar numa possível solução. Você pegar essa estrutura de leitura e colocar em qualquer situação, qualquer contexto, você tem um mapa para ler o contexto. O que vai mudar? Tudo em relação a os interesses das partes, as opções que elas vão pensar juntas, os critérios objetivos e assim por diante. Mas é muito interessante o que você colocou, porque permite que a gente tenha um instrumento único, vamos dizer assim, que serve para leitura de qualquer tipo de negociação. certo. Muito obrigada. Bem didático essa explicação. Ficou bem claro. Muito bem, vamos lá. Bom, 8h31, fechamos a nossa live. Se não tiver mais nenhuma pergunta aqui colocada no nosso chat, não? Então, muito bem. A live vai ficar gravada, vocês podem rever ou mandar para outras pessoas também. E, ao mesmo tempo, toda semana eu vou colocando lá no nosso grupo uma. Quem não está no grupo ainda, tem na descrição do vídeo aqui um link para entrar e fazer parte do grupo de WhatsApp, onde você vai recebendo informações sobre as próximas lives, o link para participar. E lembrando que a gente está numa sala de Zoom, então as vagas são limitadas, né? Quero agradecer demais a presença de vocês. Rever vocês foi uma satisfação. Conhecer quem ainda não conhecia é uma satisfação muito grande também. E dizer que fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, iniciando a semana desse modo. Obrigado e até breve. Até uma próxima. Sônia, bom te ver. Grande abraço. Tchau, Vanessa. Marcos, que está aqui com a gente, a Ana, a Joana, a Vanessa, Gerlane,
Flau, Terezinha, Nazaré, a Érica, Terezinha Rocha, a Maria Cristina, Isabel Rosa, Silva Mary, quanto tempo que a gente não se vê, e Eduardo também. Grande abraço para vocês. Uma boa noite e um bom início de semana.